O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e em verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e em verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu. E vou pra te adorar. Você sabia que existe um container no G2 da nossa igreja para doações do Bazar da ABM? A ABM é o nosso projeto social em Salvador. E no Bazar, aquilo que você não usa mais pode virar ajuda para alguém. Atenção! Para a doação fazer diferença, alguns itens ficam fora. Roupas rasgadas, manchadas, muito gastas ou com cheiro ruim. Sapatos sem par, calçados gastos, descascados ou com mofo, e bolsas ou mochilas rasgadas ou quebradas. Brinquedos quebrados ou incompletos. Livros rasgados, molhados ou com mofo. E também materiais didáticos usados, como módulos e livros. Fardamentos de escola e empresa e camisas da IBAN de ministérios e eventos. Objetos e eletrodomésticos quebrados, sem peças essenciais, muito sujos ou enferrujados. E sobras de material de construção, quebradas e sem reaproveitamento. Regra de ouro:
Doe só aquilo que você usaria ou compraria em um bazar. Leve sua doação até o container no G2. Obrigado por fazer parte disso. Cantarei os teus louvores, meu coração exulta ao ver tuas maravilhas. Com todo ser declaro em terra e céus teu nome, entronizado seja em meio ao teu povo. Louva ao Senhor em todo tempo, o seu canto em minha boca está. A minha alma se gloriará no Senhor. Engrandecei a Deus comigo, provai e vê o quanto Ele é bom. Feliz é o homem que confia no Senhor. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Coloco em ti os meus anseios, pois sei que tens o melhor para mim. E mesmo sem saída, sei que tu és por mim. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Sempre te amarei. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me dos meus temores. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.
pé para nós louvarmos juntos ao nosso Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. E assim eis-me aqui, Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Faz em nós o teu querer, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha
nós estamos reunidos nessa manhã para render louvores ao nosso Deus, o Deus Altíssimo, o único que é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Ó Senhor, coloque em nossos lábios a Tua canção, para que nós nesse momento declaremos a todo mundo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia! Vamos exaltar ao Senhor com todo o nosso ser. Jesus, o Filho de Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Declare: não há outro igual a Deus. Deus, Tu
Tu és o nosso Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã em que podemos nos reunir e glorificar ao único digno da nossa adoração, amém? Temos algum visitante aqui nesta manhã? Levante sua mão assim bem alto para que a gente possa te conhecer. Glória a Deus, sejam bem-vindos, recebam um abraço caloroso nosso aí. Que alegria podermos estar juntos para louvar o Senhor. Aproveito para dar um abraço gostoso também no seu irmão. Somos o povo de Deus, a quem o Senhor nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos fez uma só família. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Vamos acompanhar o nosso IBAN News. Olá, irmãos queridos, eu quero compartilhar com todos uma notícia que está enchendo meu coração de alegria. Nos últimos anos, você sabe disso, nós temos experimentado um crescimento incrível em nossa igreja. Cada vez mais pessoas estão sendo alcançadas com o amor de Cristo através de cada um de nós, através de tudo que tem sido feito pela nossa igreja. São vidas restauradas, são corações transformados, são famílias reconstruídas, enfim, um verdadeiro milagre de Deus na história de tantas pessoas. Mas você sabe que quanto mais gente, maior a nossa responsabilidade. Então, com o objetivo de atender com maior dedicação e excelência a todos os que estão cultuando conosco, nós decidimos iniciar mais um culto aos domingos. É isso mesmo, a partir do primeiro domingo de março, nós teremos 4 cultos por domingo na IBAN. Preste bem atenção, 8h30, 10h45, 17 horas e 19 horas. Fique atento. Se você participa do culto das 18h30, lembre-se que ele vai passar por uma breve modificação. Ele passará para as 19 horas. E atenção, papais! Uma outra mudança necessária. O Ministério Infantil e Berçário funcionarão apenas nos cultos das 10h45 e no culto das 17 horas. Nós não teremos infantil às 19 horas. Enfim, toda essa programação de horários nos ajudará a receber as pessoas com maior dedicação, conforto, sempre muito gratos a Deus por tantas vidas que estão chegando a esta família que é a IBAN. Então, você deve orar por isso e também você deve escolher qual o melhor horário para você estar conosco e também pedir a Deus direção para ajudar num dos ministérios, porque você sabe que com mais um culto nós vamos precisar de ajuda. Em breve nós vamos divulgar quais ministérios estão precisando de mais voluntários para que você possa estar totalmente engajado conosco. Eu tenho convicção, irmãos, que tudo isso ainda é o começo daquilo que o Senhor pretende fazer por nós e através de nós. Então fique conectado conosco e que o nosso Deus abençoe tudo isso que vai acontecer adiante de nós. Deus abençoe e fique em paz. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Eu acho esse texto muito interessante, porque aquela mulher, ela traz aquele perfume caríssimo, e o perfume era dela, e ela resolve
quebrar sobre Jesus, oferecer a Jesus como um sinal da sua entrega, da sua adoração. E os outros que estavam vendo, não era deles aquele perfume, a oferta não era deles, mas eles se indignaram com o que ela estava fazendo. Isso nos mostra que aquilo que nós fazemos para Jesus, aquilo que nós fazemos para Deus, nem sempre vai ter o aplauso das pessoas. As pessoas podem julgar aquilo que nós fazemos. Para que tanto? Por que tanto? E é interessante porque muitas pessoas procuraram Jesus. Procuraram para ser curados, procuraram para ser libertos de espíritos malignos, procuraram para ser alimentados, procuraram para testar Jesus. Mas essa mulher, ela entra naquela casa, e ela entra ali para se derramar diante do Senhor. Aquilo que nós oferecemos a Deus tem a ver com aquilo que Ele representa para cada um de nós. Se nós decidimos entregar o resto para Deus, aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faz falta, esse é o tamanho do amor que temos a Deus. É um amor muito pequeno. É não reconhecer aquilo que Ele fez por cada um de nós, se derramando na cruz. Mas se nós entendemos que essa vida que nós vivemos aqui, foi dada por Ele e foi dada para a glória dEle, e nós empreendemos o nosso vigor, o nosso esforço, o nosso intelecto, os nossos dons e talentos, e tudo que nós fazemos é para a glória dEle, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Se nós entendemos isso, nós estamos demonstrando de forma prática que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Quantas pessoas estão perdendo o seu dinheiro, a sua energia estes dias para satisfazer a carne? Carnaval, a festa da carne. Eles estão declarando com as suas atitudes: a minha carne é mais importante que qualquer outra coisa. Então essa mulher nos dá uma grande lição. Quando nós olhamos a nossa vida, aquilo que nós gastamos tempo, aquilo que nós nos esforçamos para fazer, demonstra o que o Senhor representa para nós. Então te convido nesse instante a fechar os seus olhos e analisar a sua vida e a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pagou um alto preço por mim. Aquela cruz era minha. Então eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero me entregar, assim como nós cantamos no início deste culto. Minha vida eu te dou, entrego tudo a Ti. Eu estou rendido aos Teus pés, Senhor. Isso que eu tenho feito até agora, eu não tenho demonstrado esse amor. Transforma, Senhor. Transforma as minhas prioridades, transforma as minhas vontades. Que os meus olhos estejam voltados para o Senhor, que a minha casa seja um santuário de adoração. Que os meus pensamentos sejam um santuário de adoração. Que a minha boca seja um altar de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Porque o Senhor nos chamou para sermos transformados, para sermos semelhantes ao Seu Filho Jesus, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Refletirmos a Sua glória todos os dias da nossa vida. Entrarmos no Santo dos Santos para contemplar ao Deus único e verdadeiro. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos. Nós enxergamos a podridão que nós vivíamos. Ainda que pudéssemos ser éticos, cheios de moralidade, mas nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E só o sacrifício perfeito poderia nos resgatar e nos apresentar puros diante do Senhor, purificados, regenerados, transformados. Por isso aceita, ó Deus, a nossa oferta, nossa gratidão, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos é para Te exaltar. É para declarar a Tua glória entre as nações, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. No nome de Jesus. Amém.
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és Deus. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Se coloque de pé, vamos continuar adorando ao nosso Deus, derramando o nosso louvor aos pés do Senhor. Aleluia. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti. Diga de novo. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Diga
ó Santo Deus. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Cante. E me trouxe até aqui para testemunhar. E o que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, eu recebi, aleluia. Aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai sempre estava ao meu lado. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, eu recebi, eu recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Tu és para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Tu és tudo, és tudo, és tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Tu és tudo, és tudo, és tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar.
Diga isso pra Ele assim, ó. Meu Senhor, eu só quero adorar. Tu és tudo. Tu és tudo para nós, Jesus. Por isso declaramos, por isso dizemos: meu Senhor, eu só quero adorar. Oh, em verdade, diga, oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Tu és tudo para mim, meu Senhor, eu só quero adorar. Incomparável Deus, inigualável Deus, Tu és tudo, tudo aquilo que precisamos, Tu és tudo aquilo que necessitamos. Como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pelo Senhor. Como a terra seca anseia pela chuva, nós ansiamos pelo Senhor. Nós queremos adorá-lo, nós queremos nos render totalmente ao Senhor, reconhecendo quem Tu és e mergulhando cada vez mais na imensidão da Tua graça, a fim de estar mais perto, de Ti, Jesus. Que tudo aquilo que cantamos aqui não sejam apenas meras palavras, mas uma declaração sincera do nosso coração. Queremos viver uma vida em estado de adoração contínua, para Ti, para a glorificação do Teu santo nome. Tudo aquilo que cantamos, Senhor, é tudo aquilo que queremos viver em Ti, é a realidade do nosso coração. Continua a falar conosco, que os nossos ouvidos continuem atentos à Tua voz e o nosso coração preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aqui ainda, neste dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode se assentar. Um bom dia a todos, que a graça do nosso Deus seja derramada sobre a sua vida. Como é bom estarmos juntos nessa manhã de domingo. Você que está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo. Se sinta bem no nosso meio. Você que está em casa ou viajando fora de Salvador, que você também seja coberto pela graça do nosso Deus. Que esse tempo seja um tempo de descanso, um tempo de renovo sobre as nossas vidas. Como é bom estarmos juntos, queridos, cantando ao Senhor e declarando. Declaramos algumas coisas com essa canção. Declaramos que novo dia recebemos, e a palavra de Deus diz que a cada manhã se renovam as misericórdias do nosso Deus. Se você está aqui nessa manhã, é por causa da misericórdia do nosso Deus que se renovou nessa manhã. Mas também declaramos que nós queremos o Senhor mais do que tudo, queremos adorá-lo, Ele é tudo para nós. Que essa poderosa mensagem continue sendo certeza na nossa vida, que a gente possa adorar o nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que Ele continue sendo a razão da nossa existência. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu convido você a olhar para esses versos do capítulo 16 de Mateus, verso 1 até o verso 12, e nós vamos então extrair os princípios de Deus para nós nessa manhã, através dessa passagem. Mateus capítulo 16, do verso 1 até o verso 12, o texto diz assim: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos bom tempo porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu.
Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, estamos aqui como tua igreja, reunida na tua presença. E pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, encontre um solo fértil no nosso coração. Que os nossos olhos estejam voltados para ela, os nossos ouvidos abertos para ela, e que o nosso entendimento possa alcançar a mensagem que o Senhor quer transmitir para o nosso coração nessa manhã. Louvamos ao Senhor por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. No último domingo ouvimos aqui a respeito do encontro de Jesus com uma mulher, a mulher cananeia. Um encontro histórico entre Jesus e uma mulher gentia, onde Cristo demonstrou que a salvação também alcançaria os povos não judeus. Aquela mulher nos representa, os gentios. E Jesus então se dirige a ela, atende o seu pedido e diz: a tua fé te salvou. Acontece que os discípulos enxergam aquela cena, mas eles não conseguem compreender o que está acontecendo ali, e essa falta de compreensão faz com que os discípulos queiram rejeitar aquela mulher. Essa falta de compreensão faz com que aqueles discípulos queiram passar adiante, acelerar a agenda de Jesus. De alguma forma dizer para ele: a gente precisa ir, essa mulher está gritando, está atrapalhando a gente precisa seguir o nosso fluxo. Mas Jesus atende o pedido daquela mulher, concede a ela o que ela desejava. E em seguida Jesus vai para a Galileia e realiza ali muitos milagres. As multidões trazem os coxos, os cegos, os aleijados. Todo mundo vai chegando perto de Jesus, alguns vão sendo deixados aos seus pés e ele vai curando todos, realizando sinais e maravilhas. Depois Jesus se dirige aos discípulos e demonstra compaixão com a multidão que já estava há 3 dias sem alimento. Então, novamente, ele utiliza o pouco do alimento disponível, dá graças ao Pai e milagrosamente acontece a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Sinais e maravilhas, milagres sendo vistos pelas multidões, por todos. Muitos sinais vão sendo vistos pelas multidões, pelos fariseus e saduceus e pelos discípulos de Jesus. Expulsão de demônios, no caso da filha da mulher cananeia, curas de cegos, coxos, mudos, aleijados no meio da multidão e multiplicação dos pães e peixes. Agora Jesus está diante dos fariseus e dos saduceus. E o texto diz que eles estão pedindo um sinal para Jesus. Mais um sinal. Eles estão pedindo, demonstrando
o coração incrédulo deles. Do outro lado estão os discípulos, com um coração puro, mas sem compreender o que de fato Jesus queria falar. Portanto, esse texto de Mateus 16 nos apresenta dois blocos de pessoas, dois perfis diferentes de pessoas: os saduceus e fariseus, incrédulos, e os discípulos, com uma fé pequena. Nós vimos na semana passada um exemplo de fé consistente daquela mulher cananeia que enxerga em Jesus a sua esperança, a sua maior razão de viver e deposita em Jesus toda a sua confiança. Agora estamos diante de uma fé nula dos fariseus e dos saduceus, e diante de uma fé pequena daqueles discípulos que não conseguiam compreender o que de fato o ministério de Jesus representava, o que ele veio fazer, o que deveria acontecer com ele, quais mensagens da parte de Deus Jesus veio trazer. Era a fé dos discípulos. Com essa passagem nós vamos ver como Jesus vai lidar com os fariseus, com os saduceus e com os seus discípulos. E vamos aprender como de fato deve ser a nossa fé no Filho de Deus. Os fariseus eram homens extremamente apegados à lei de Moisés. A palavra fariseu significa, ou tem na sua raiz, o sentido de separar. Eram aqueles homens que olhavam para o povo e não tinham vontade de se misturar com o povo, de estar perto do povo, de sentir o cheiro do povo, de tocar nas pessoas. Eles andavam separados, acreditando que, se assim procedessem, seriam mais puros, não estariam sendo contaminados com o povo. Eram homens apegados à lei. A identidade de Israel sempre foi baseada em 3 colunas: a terra prometida, a terra que Deus prometeu lá atrás a Abraão. Segunda coluna, o trono davídico, o trono de Davi e toda a sua representação. E a terceira coluna, a lei mosaica. Acontece que, quando o povo vai para a Babilônia e se torna cativo dos babilônios, eles deixam de ter a terra prometida, a primeira coluna vai embora. Eles deixam de ter um rei, o trono cai, a segunda coluna vai embora. Mas eles ainda têm a lei de Moisés. E é exatamente a isso que se apegam os fariseus. A única coisa de estrutura que restou para a história de Israel é a lei mosaica, e eles então se apegam à lei mosaica e se aprofundam nela e agarram a lei como aquilo que é mais importante, aquilo que sobrou. E eles vão desenvolvendo um modo de vida tão rigoroso que eles acabam matando o espírito da lei. Eles se apegam tanto à lei que eles acabam matando a lei nos seus próprios corações. Já os saduceus estavam totalmente ligados às políticas do governo romano. Eram homens de uma classe social privilegiada, homens ricos, que moravam no conforto, donos de grandes terras em Israel, geralmente ocupavam a maioria do sinédrio, desenvolviam, na maioria das vezes, a função de sumo sacerdote, mas por sua vez, diferente dos fariseus, eram liberais, eram racionalistas, não criam em nada sobrenatural, não criam na ressurreição e nem qualquer tipo de vida após a morte, negavam a existência de anjos ou demônios, eram céticos quanto às obras milagrosas e eram apegados às coisas desse mundo, às coisas terrenas. Notem, queridos, que Jesus está diante de 2 partidos religiosos diferentes. Um apegado à lei
o outro liberal. Um queria viver a todo custo a lei, mas não entendia o espírito da lei. O outro entendia que não havia vida após a morte. E Jesus está diante desses dois partidos, fazendo exatamente o contrário daquilo que eles acreditavam. Jesus não se separava do povo. Jesus tocava nas pessoas. As pessoas tinham contato com Jesus. Jesus não entendia que a forma de se purificar era se afastando da multidão. Ele andava com as pessoas. Ele falava com os publicanos. Ele ia ao encontro de mulheres marginalizadas. Tudo isso os fariseus olhavam e condenavam Jesus. Jesus também realizava milagres, realizava sinais, curava. E os saduceus não criam em nada disso. Então Jesus está diante de dois perfis religiosos. Aqueles que eram legalistas e aqueles que eram os liberais. E eu fico pensando, queridos, como facilmente nós podemos incorrer nesses dois erros. Facilmente na nossa vida cristã, a gente pode se tornar um legalista. A gente pode colocar um jugo maior sobre alguém do que em nós mesmos. A gente pode amar tanto a tradição e seguir tão bem uma cartilha que a gente acaba não tendo sensibilidade nem compaixão com as pessoas. Mas ao mesmo tempo, nós podemos olhar para as coisas desse mundo e relativizar e dizer, não tem problema. Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Eu penso que isso não vai ser um pecado. Eu penso que não vai ter impacto se eu fizer isso ou aquilo. E a gente vai olhando para as coisas que vão surgindo adiante de nós e vamos relativizando. Nós temos esses dias, os chamados dias de carnaval, feriado de carnaval. E estamos diante de um acontecimento na nossa cidade. E facilmente nós podemos ter um olhar assim, eles vão tudo para o inferno, eu não tenho nada a ver com isso. Ou nós podemos ter um outro olhar em acompanhar esses dias, ocupar a nossa mente com as coisas do carnaval, ou até mesmo participar de alguma coisa ou outra e pensar, não, mas não tem problema. Jesus está alertando os seus discípulos a respeito da doutrina dos fariseus. E eu penso que o nosso compromisso esses dias não é ser legalista, a ponto de jogar pedra nas pessoas, mas também não é participar. Mas eu penso que o nosso compromisso, e nós temos um compromisso enquanto igreja nessa cidade, nós temos um compromisso enquanto crente nessa cidade, de saber que as pessoas estão vindo para a nossa cidade, nós temos o compromisso de orar por elas. Nós temos o compromisso de falar para elas do amor de Cristo. Nós temos o compromisso de orar como Neemias orou, antes de começar uma grande obra, assumindo o pecado de uma nação na sua própria oração. Deus perdoa os nossos pecados, porque temos cometido os pecados contra o Senhor. Quem de nós teria coragem de orar assim? Deus, perdoa o meu pecado, porque a minha cidade está fazendo coisas terríveis. Pai, perdoa o meu pecado, porque a minha cidade está zombando do Senhor. Pai, perdoa o meu pecado, porque a minha cidade tem se voltado contra o Senhor. Esse é o nosso compromisso, queridos, diante daquilo que temos visto, diante daquilo que temos ouvido, os relatos dessa festa, que é uma afronta para Deus, onde as pessoas estão se relacionando sem compromisso nenhum, estão fazendo uso de entorpecentes, estão fazendo uso de práticas que a Bíblia condena,
E o que vamos fazer? Vamos passar esses dias descansando, demonstrando que não temos nada a ver com isso, ou vamos passar esses dias com os nossos joelhos no chão, dizendo para Deus que nós queremos ter misericórdia desse povo e pedindo a Ele que salve essas pessoas? Dois partidos religiosos que estavam na contramão de Jesus, não conseguiam compreender qual era o ministério de Jesus, não conseguiam compreender as palavras de Jesus. Mas nós também temos esse grande desafio de viver a nossa vida, tentando entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão nesse mundo, e fugirmos do legalismo e do liberalismo. Eram divergentes nas suas doutrinas, nas posições políticas e sociais, mas eles colocam as divergências de lado por causa da perseguição a Cristo. Apesar de serem opostos, eles agora estão unidos por um objetivo maior. Então eles se aproximam e pedem a Jesus um sinal. Eu acho interessante porque Jesus já vem numa cadência de tantos sinais, mas não são suficientes. Eles pedem um sinal. Mas aquela expulsão dos demônios da filha da Cananeia não serve? Aquela multiplicação de pães e peixes não serve como sinal do meu poder? Quando eu andei sobre as águas na direção dos discípulos, não serve também? A segunda multiplicação dos pães e peixes, as curas, os coxos, aleijados, cegos, nada disso serve como sinal, não é suficiente para vocês. O texto diz, no capítulo 16, verso 1, que eles se aproximam de Jesus para tentar Jesus. E eles pedem a Jesus que lhe mostre um sinal vindo do céu. Eu preciso de um sinal para confirmar que isso que você está falando é verdade. Eles pedem esse sinal vindo do céu. Já aconteceu outras vezes também assim com Jesus. Em outras ocasiões, quando alguns homens pedem a Ele um sinal, apesar de terem vindo manifestações milagrosas de grande poder da parte de Jesus. Lucas capítulo 11, versos 14 a 16, o texto diz assim: certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Em outro episódio, João capítulo 6, verso 29 a 30, Jesus responde a alguns homens dizendo: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Por que a nossa alma deseja sempre um sinal da parte de Deus para a gente confiar em Deus? O problema não é o sinal em si. Muitos homens de Deus pediram um sinal a Deus para que aquilo que eles estavam sentindo no coração pudesse ser confirmado. O problema é quando a gente usa de um sinal para passar a crer na suficiência de Deus. Quando a gente se utiliza de um sinal para a gente poder crer que Deus tem realmente poder. Gideão pediu um sinal a Deus. E Deus deu um sinal para ele poder entender de que forma realmente ele iria agir na sua missão. Moisés recebeu vários sinais e deu àquele povo sinais da grandeza de Deus. Mas Jesus discerne que esse sinal aqui, que os fariseus estão pedindo, não era um sinal de confirmação da vontade de Deus. Eles estavam tentando Jesus. E Jesus olha para o coração deles e diz assim: esse coração de vocês é mau.
Porque diante da bondade de Deus que é manifesta através da minha vida, vocês não creem. Vocês são maus. Vocês têm um coração adúltero. Não o adultério fático, mas o adultério espiritual. Porque diante da minha divindade, vocês preferem adorar os seus próprios deuses. E Jesus vai vendo o coração daqueles homens e ele diz: eu não vou te dar nenhum sinal. Ora, o apóstolo João, capítulo 4, versos 43 e 45, diz assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Aqui o sinal é válido. E Deus, através de Jesus, demonstrou o sinal da sua graça, do seu poder, para que as pessoas pudessem crer. Mas o sinal que Jesus condena dos fariseus é o sinal de alguém que não confia nele. É o sinal de alguém que desacredita das palavras de Jesus. E é justamente nesse ponto, quando eles pedem um sinal, que Jesus diz: olha, vocês deveriam saber, porque vocês são capazes de ler aquilo que há no céu, mas vocês não conseguem compreender aquele que veio do céu. Vocês conseguem olhar para o céu e dizer: olha, vai chover, porque o céu possui uma cor assim. Olha, não vai chover, porque o céu está diferente. Vocês conseguem compreender as manifestações naturais do céu, mas não conseguem compreender as manifestações espirituais dos céus. Eram capazes de examinar as evidências na criação de Deus e de tirar conclusões válidas, mas recusavam-se quanto às evidências que Jesus havia apresentado a eles. Até hoje, nós somos assim. Estamos na corrida da ciência, tentando interpretar as coisas celestiais. Alguns viram a matéria recente de que a NASA vai tentar lançar um foguete nos próximos dias, chamado Artemis II. Uma tentativa de chegar à Lua, com um pequeno grupo de pessoas. É possível que muitas pessoas nesse mundo possam enxergar o próximo eclipse, marcado para a próxima terça-feira. A todo instante o ser humano está desenvolvendo tecnologias para olhar para o céu e tentar desvendar os mistérios do universo. A todo instante há um esforço da humanidade para olhar para o céu e desvendar os mistérios do céu. Estrelas que vão surgindo, planetas novos que vão aparecendo, mistérios que estão diante das lentes mais poderosas desenvolvidas, mas ainda assim não conseguem enxergar a presença de Jesus Cristo, que é o presente, que é o pão vivo que desceu do céu. O que está acontecendo? Incredulidade. E é exatamente nesse ponto que Jesus vai levantar a bandeira da incredulidade, demonstrando que o coração daqueles homens eram maus. E Jesus então olha para aqueles homens e diz: não, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Vocês não precisam de mais sinais. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. O sinal da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. A crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Cristo foram de fato um sinal para Israel de que ele era o Messias. Portanto, eu e você não precisamos mais de nenhum sinal, porque o maior sinal de Deus é a chegada de Jesus Cristo a esse mundo. Foi isso que o apóstolo Pedro pregou no seu discurso, escrito em Atos capítulo 2, versos 22 a 24. Israelitas,
Escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus veio a esse mundo, realizou muitos sinais e maravilhas, mas muitos não creram na sua vinda. Mas o apóstolo João diz: mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, porque cremos na obra de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Jesus então está combatendo a incredulidade no coração daqueles homens, e muitas vezes essa incredulidade vai permeando o nosso coração, e ela pode ser demonstrada tanto no rigor da lei, na falta de amor, na falta de compaixão para com as pessoas, no isolamento social, que era a marca dos fariseus, quanto no liberalismo dos saduceus, quanto à falta de observância dos princípios morais da palavra de Deus. E a gente vai vivendo nossa vida sendo desafiado todos os dias a não ter um coração incompassivo, a não ter um coração legalista, mas ao mesmo tempo a não ter um coração liberal, onde tudo é permitido, e a gente vai vivendo a nossa vida sem observar os princípios morais de Deus. Jesus aponta o coração daqueles homens que não tinham fé, contrastando radicalmente com o coração daquela mulher cananeia que tinha uma fé consistente. Jesus evidencia o que havia no coração dos fariseus e dos saduceus. E depois de um tempo, depois de dar essa resposta para aqueles homens: olha, vocês não precisam de mais sinal nenhum, vocês já têm muitos sinais, vocês é que não querem crer. Ele sai dali, ele se retira, e ele vai agora se juntar ao outro grupo dessa passagem, que é o grupo dos discípulos. E isso tem a ver comigo e com você também. Agora ele estava diante dos discípulos, e ele passa para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega ali no barco e vai atravessar para o outro lado, os discípulos olham para a bagagem e não havia pão. E se tem uma coisa que o crente se preocupa é com comida, né? Quando a gente vai no GF, é ótima a comunhão, mas a gente dá logo uma olhadinha também para comida. Onde tem crente, tem comunhão, meus irmãos. Onde tem crente, tem comunhão, tem comida também, né? A gente olha logo para a comida. Aqueles discípulos olharam assim para a bagagem e falaram assim: essa viagem missionária não vai ser tão boa assim não, viu? Essa viagem missionária não vai ser legal não, porque está faltando pão. Marcos capítulo 8, que é o texto paralelo a esse, diz que só tinha um pão. E talvez a gente seja muito rápido assim, né, de julgar os discípulos, porque como é que pode? Aqueles homens viram a primeira multiplicação, aqueles homens viram a segunda multiplicação, como é que eles estão preocupados com a falta de pão? Não é possível. Se eu tivesse no lugar deles, eu jamais teria essa preocupação. Não é assim que a gente pensa? Aí Deus derrama uma bênção na nossa vida, um milagre. Aí passa um tempo, Deus derrama outro milagre na nossa vida. Aí passa um tempo, surge um desafio e a gente duvida que Deus é capaz de fazer. Passa um tempo e a gente duvida que realmente Deus pode mudar o jogo. Mas você não recebeu bênçãos lá atrás e milagres aconteceram na sua vida e respostas da parte de Deus? Por que novamente a gente precisa de mais sinais? E a gente vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e a gente não se contenta com aquilo que Deus já fez e deposita a nossa confiança totalmente no Senhor.
Aqueles discípulos olham para a bagagem, percebem que tinha pouquíssima comida, e quando Jesus abre a boca para alertar eles a respeito de um perigo para o coração deles, eles reagem diferente do que deveriam. Verso 6: E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, na mesma hora, interpretam dizendo o seguinte: ele diz isso porque não trouxemos pão. Há uma deficiência de compreensão por parte dos discípulos. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui? O que ele nos ensinou? Para onde ele foi? O que vai acontecer depois? Eles não conseguiam entender. Isso me lembra muito capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando Jesus havia já ressurreto, e ele está na estrada de Emaús, e aqueles dois discípulos estão discutindo, como esses discípulos aqui também estavam discutindo, tentando entender alguns aspectos da vinda de Jesus, e eles estão discutindo, e Jesus aparece sem se identificar, e pergunta: o que vocês estão arrazoando aí? O que estão discutindo? E eles olham para Jesus e dizem assim: como assim? Você é o único de Israel que não consegue entender o que está acontecendo? Você não tem noção do que está acontecendo? Você não está compreendendo o que aconteceu esses últimos dias? E Jesus olha para eles com muita compaixão e meio que reverte a bola, diz assim: não, vocês é que não compreendem. E a misericórdia de Cristo, a compaixão de Jesus, faz com que eles sejam sabatinados ali. Há um curso assim, discipulado relâmpago. E Jesus vem trazendo todas as falas dos profetas, os ensinamentos da lei, até chegar no cumprimento da promessa de Deus. E aquilo vai causando uma revolução no coração daqueles homens. O calor das Escrituras vai aquecendo, a ponto deles olhar para Jesus e dizer assim: fica conosco, não passa adiante não, demora mais um pouquinho aqui. E Jesus então senta com eles, e no partir do pão os olhos deles é aberto, e Jesus vai embora. E aquela tristeza profunda que eles tinham no início da conversa, pela ausência de Jesus, não é vista agora pela ausência de Jesus, porque a palavra penetrou no coração deles e transformou o coração deles por completo. Entendimento. Jesus chama aqueles homens de pequena fé. Fé consistente, mulher cananeia. A ausência de fé, fariseus e saduceus. Fé pequena, discípulos. Que desafio nós como discípulos temos hoje de não termos uma fé pequena em Jesus Cristo. Que desafio para nós termos uma fé consistente num dia de hoje, no mundo de hoje. Jesus disse para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a incredulidade desses homens. Não estou falando sobre matéria-prima para fazer pão, estou falando sobre uma matéria-prima que pode destruir o coração de vocês, que é a incredulidade, que é a insensibilidade. Esse é o ponto abordado por Jesus aqui. Ele queria prevenir os discípulos sobre a errada doutrina de que podemos alcançar o favor de Deus por causa das nossas boas obras, como os fariseus pensavam. Então ele começa a relembrar o que já tinha feito durante aquele tempo. Vocês não lembram como eu tratei o pouco pão que chegou nas minhas mãos? Vocês não se lembram como eu alimentei aquelas duas multidões? Será que realmente eu estou falando sobre isso? Não, não estou falando sobre isso. Estou falando do pecado da incredulidade, que volta e meia pode abrigar no nosso coração, pode ser abrigado nele. Estou falando do orgulho espiritual, de conseguir realizar grandes coisas no reino. Estou falando da insensibilidade do seu coração frente a pessoas
que no seu julgamento não tem tanta importância assim. É como se Jesus fosse ensinando para os discípulos a respeito do mal que era a contaminação do comportamento dos saduceus e dos fariseus. É como se ele estivesse dizendo: olha, eles possuem um comportamento legalista, apegado à lei. Eles se julgam melhores do que os outros. Não sejam assim. Não sejam assim. Eles gostam de mostrar as suas boas obras e receber elogios por ela. Não sejam assim. Cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Cuidado quando você estiver realizando alguma coisa para o Senhor e for bem sucedido, e o seu coração clamar por elogio. Cuidado. É como se Jesus estivesse ensinando para os discípulos: cuidado com os saduceus, porque eles são céticos a respeito do poder de Deus na vida das pessoas. Cuidado com os saduceus, porque eles relativizam a vida cristã. Eles se envolvem em coisas desse mundo mais do que nas coisas do céu. Cuidado quando você estiver olhando para essa terra com um amor platônico e desejar mais do que tudo ser bem sucedido aqui na terra. Quando o seu coração e o meu coração estiverem voltados para os prazeres desse mundo, e a gente não mais desejar ardentemente o céu. Quando foi que o meu coração e o seu coração desejou ardentemente o céu? Quando foi que a gente se interessou pelos assuntos do céu? Quando foi que a gente orou a Deus, pedindo que Ele venha nos buscar, porque nós não somos desse mundo? Alguns anos atrás, eu fui fazer um curso de mergulho no Rio São Francisco. Um curso de 10 dias. Uma série de treinamentos, e a gente tinha que usar todo um equipamento especial. Então a gente colocou aquele cilindro, aquela garrafa de ar, a gente colocou nadadeira, a gente colocou uma máscara, a gente colocou o regulador, todo o aparelho para poder continuar embaixo d'água durante um bom tempo e realizar ali o curso. E eu fiquei pensando sobre isso, como a gente se prepara para adentrar um ambiente que não é próprio da gente. Para a gente conseguir sobreviver debaixo d'água, a gente precisa de um monte de equipamento que vai favorecer a nossa permanência ali, que vai blindar a gente contra os desafios que aquele ambiente está impondo para a gente. E eu fico pensando, como é assim também no mundo? Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem a esse mundo, não se acostumem a esse mundo, porque o que vocês vão ver nesse mundo não pertence a vocês. O que vocês vão ouvir muitas vezes são coisas desse mundo, não são coisas do céu. Aqueles equipamentos foram vitais para a permanência debaixo d'água. Quais são os equipamentos que eu e você precisamos usar para permanecermos nesse mundo? Uma máscara para enxergar melhor? Um cilindro com ar para a gente conseguir respirar nesse mundo sem ser sufocado por ele? Nadadeiras para a gente se deslocar mais rápido quando o pecado aparecer diante de nós, quando a aparência do mal aparecer diante de nós, a gente vai precisar calçar as nadadeiras e sair correndo, fugindo da aparência do mal? Quais são os instrumentos que vai fazer com que eu e você, a gente permaneça nesse mundo, mas com os nossos olhos no céu? Eu creio que alguns instrumentos, eu creio que algumas práticas vão nos ajudar a ter uma fé consistente. A comunhão no meio da igreja. A Bíblia diz em Provérbios que o solitário, ele vai contra a sabedoria e ele busca os seus próprios interesses. Comunhão é uma ferramenta de Deus para que a nossa fé seja consistente, para que as pessoas possam nos ajudar na nossa caminhada. A leitura da palavra de Deus é esse recurso, é esse instrumento de Deus para que a nossa fé seja consistente e que a gente consiga manter a nossa vida digna diante de Deus. A oração é a arma mais poderosa que existe. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. O apego
as coisas espirituais, o desapegar das coisas desse mundo, olhar para o céu e desejar a vinda de Cristo. São instrumentos que vão evidenciar, quando praticados, uma fé consistente em Jesus Cristo. Essa passagem nos ensina que, a despeito dos diferentes tipos de fé, nós temos o desafio de ter uma fé consistente, não exigindo de Deus mais sinais, mais bênçãos, para que a gente possa acreditar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele está conosco todos os dias, como Ele prometeu. A gente não precisa de mais bênçãos, de mais sinais, para confiar em Jesus, porque o maior sinal de Deus para a nossa vida tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Devemos cuidar do nosso coração, para que a gente não seja como um fariseu, distante das pessoas, apegados mais às tradições do que à essência do cristianismo, nos sentindo superiores, impondo um jugo pesado demais para as pessoas e leve demais para nós mesmos. Devemos cuidar do nosso coração, para que a gente não seja como os saduceus, liberais, relativizando todas as coisas, como se o pecado não trouxesse consigo um jugo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que todos nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que a gente faz. Essa passagem nos ensina que, apesar de sermos discípulos de Cristo, em algum momento, pelas distrações da vida, a nossa fé pode ser encontrada pequena. Mas, ao mesmo tempo, o desafio de Cristo para nós nessa manhã é que eu e você cresçamos na nossa fé. É que eu e você desenvolvamos a nossa fé diariamente. É que eu e você possamos enxergar Jesus Cristo como suficiente na nossa vida, como alguém que vem morar no nosso coração. E isso é suficiente, que a gente não precisa de mais sinais, de mais bênçãos, de mais milagres da parte de Deus. Jesus Cristo é suficiente para nós. Ele é o centro da nossa vida. Essa passagem nos ensina a termos uma fé consistente. Diante dos desafios dessa vida, que Deus nos ajude a termos uma fé sincera, uma fé madura, que crê de forma completa em Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vamos nesse instante cantar ao nosso Deus, dizendo que o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa existência. Que a nossa vida possa expressar isso, em nome de Jesus. De tudo que é, Jesus é o centro de tudo que é, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser.
Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu Faça isso mais forte. e em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Quantos creem nisso? Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Esperamos esse dia. Jesus, 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 nada mais importa. Jesus, esperamos em ti. Jesus, 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 nada mais importa. Jesus, e em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és, Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. E um dia Ele voltará para nos buscar e nós subiremos com Ele e vamos morar eternamente com o nosso Deus. Esse mesmo Jesus disse para aqueles que estavam lhe ouvindo: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e vocês vão receber alívio para as vossas almas. Se vocês estão sobrecarregados, troquem comigo o fardo pesado de vocês pelo meu fardo que é leve, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Esse mesmo Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no meu Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar e vou resgatar a minha igreja, e juntos, nós aqui e todos aqueles que creem em Jesus, vamos morar com Ele eternamente. O desafio para nós nessa semana é termos uma fé consistente. O desafio para nós como discípulos de Jesus é não sermos como os fariseus, duros no seu julgamento, legalistas, que está sempre apontando o erro dos outros, mas também não ser como os saduceus, liberais, desconsiderando os princípios morais da palavra. O desafio para mim e para você como discípulo de Cristo é ter a nossa fé consistente, é colocar nossa esperança em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, todo louvor, toda adoração, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que vai nos resgatar um dia para subirmos com Ele e morarmos eternamente com Ele. Que Ele continue sendo o nosso centro, que a gente não fique buscando sinais, bênçãos, milagres para crer em Jesus, porque Ele é o maior sinal de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque é através dela que nosso coração vai aprendendo a mensagem do Senhor para nós a cada dia. Pedimos perdão a Deus, porque nossa cidade está nesses dias cometendo, ó Deus, atos que vão contra a Tua palavra.
Pedimos que a Tua graça alcance as pessoas que estão ali, ó Deus, naquele circuito de carnaval. Pedimos, ó Deus, que a salvação chegue naquele lugar e que muitos, ó Deus, que vieram com um propósito, possam sair dali salvos por meio de Jesus Cristo. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos levantando como homens e mulheres do Senhor e que possamos dobrar os nossos joelhos em favor da nossa cidade, ó Deus. Que essa cidade seja marcada pela Tua palavra, ó Deus. Seja transformada pela Tua palavra. Que a presença de Jesus possa transformar por completo essa cidade, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos salvou. Que a nossa fé seja desenvolvida na Tua palavra. E que o Senhor continue sendo o centro da nossa existência. Que nada mais possa atrair o nosso coração do que o Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, toda a honra, todo louvor sejam dados ao Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus o Pai, a doce presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nessa manhã, para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser.